Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais esta aula. Aqui eu ensino mulheres a emagrecerem na menopausa sem sintomas e com disposição. Eu sou a Marta Brasil, eu sou nutricionista há mais de 20 anos, especialista em menopausa e climatério. O tema da aula de hoje é como saber que eu estou inflamada. Então eu vou passar para vocês aqui quais são os maiores sintomas que indicam que você ficou inflamada depois que entrou no climatério e na menopausa. Então vamos tentar entender, depois desse terremoto hormonal, que é essa fase, essa transição entre a vida reprodutiva, né, para a vida não reprodutiva, né, que é a chegada da menopausa, que muitos sintomas começam a surgir, né? Na verdade, não é você menstrua num dia, papum, parou, e aí você começa a sentir os calores, né, os fogachos, as dores no corpo. Não é assim. Na verdade, esses sintomas já começam até 8 até 10 anos antes da chegada da menopausa. Então, se uma mulher menopausou aos seus 50, 52, 53 anos, ela pode perfeitamente ter começado a sentir os sintomas já lá na fase dos seus 42, 43 anos, 45. Uma média de 8 a 10 anos você já pode começar a sentir os sintomas. E é por que é tão importante a gente estar atenta ao que o nosso corpo está mostrando. Porque essa fase é uma fase que pode causar adoecimento na mulher. Porque são tantos sintomas, são tantos sinais que o corpo vai te mostrando que você precisa agir rápido, você precisa recorrer para que você não diminua a sua qualidade de vida. Imagina você começar a sentir seus calorões lá com seus 42, 43 anos, e aí como você ainda menstrua todos os meses, porque a fase do climatério, a mulher ainda menstrua todos os meses, sim, ela ainda não tem ciclos irregulares, né? Mas já começa a sentir alguns sintomas, como o próprio ganho de peso, como eu já citei em outros vídeos. E aí você só vai deixar para pensar quando você menopausar, quando você receber o diagnóstico do seu médico que você está na menopausa. Então, olha quantos anos aí que você sofreu, que você não dormiu, que você se angustiou, que você se irritou, se estressou, que você deixou de viver, deixou de fazer coisas importantes de trabalho, de viagens, de passeios, de festas, de sua vida, por conta desses sintomas que te amarraram, te acorrentaram e não deixaram mais você ir para frente, né? Então, eu vou começar aqui com os primeiros sintomas que vocês precisam ficar já atentas de olho. Então, vamos lá. Você percebeu que você começou, o primeiro deles que eu vou falar, não tem jeito, você começou a ganhar peso. Você observou que a tua barriga está aumentada, que você está com o abdômen mais inchado, mais distendido. Isso já é um sinal que você está inflamando já. Por que se fala inflamação? Por quê? Vamos entender esse termo inflamação. Quando a gente entra em contato, o nosso corpo entra em contato com um vírus, por exemplo, um contato com o vírus da gripe, o seu corpo ele reage para que você combata esse vírus, para que você melhore. Então é uma inflamação que a gente diz aguda. Ela tem um dia para começar e tem data para acabar. Então você se sente nesse período aí da gripe, você vai ficar mais prostrada, vai querer ficar mais deitadinha, mais cansada, sem energia, recuperando, né? Tentando o seu corpo, tentando combater essa infecção, não é verdade? Agora, isso é uma coisa boa. A inflamação é uma coisa boa porque é a defesa do teu corpo. É o teu corpo ativando o seu sistema imunológico para combater os vírus, as bactérias, o que o teu corpo foi atacado aí, né? Então, ele é importante sim para a sua vida. Agora, imagina que você recuperou e agora você entra na menopausa, ou então você inicia a fase do climatério e você entra também nesse mesmo estado de inflamação, porque o seu corpo começa a reconhecer a falta dos hormônios, a falta do estradiol, que é o estrogênio, né?
que faz com que você tenha mais saúde, mais disposição. Ele funciona como um elixir da juventude, como um analgésico natural do nosso corpo, como um ansiolítico natural. Olha que maravilha são esses hormônios no corpo da mulher. Funcionam como ansiolítico natural, como um analgésico natural, como um elixir da juventude natural. E aí seu corpo começa, lá por volta dos 40 anos, a ter uma diminuição da produção desses hormônios por conta da transição da fase reprodutiva, quando você podia gerar filhos, para uma fase não reprodutiva. Então, seu corpo é como se ele reagisse a essa falta desses hormônios, então ele vai ativar a produção de proteínas, substâncias no teu corpo inflamatórias, como em resposta a alguma coisa está errada acontecendo. Cadê aquele hormônio que deixava o meu corpo sem dor, que deixava eu relaxar, que fazia com que o meu intestino fosse um reloginho, que me ajudava na queima de gordura? Então, cadê esse hormônio? Então, o corpo ele entende que está em perigo. E se o corpo entende que está em perigo, ele vai inflamar, como se você estivesse lá com aquela infecção lá pelo vírus da gripe. Só que o que acontece? Esse hormônio não chega mais. A diferença é que esse hormônio está acabando. Esse hormônio, ele não está sendo reposto. Ele, pelo contrário, ele está diminuindo mês a mês a produção desses hormônios. Então, o seu corpo vai ficar no estado de alerta meses e meses, anos e anos. Então, ele inflama numa tentativa de recuperar o que ele não tinha mais. Então, é por isso que você percebe que você ficou mais cansada. A fadiga, o desânimo é um sintoma que o seu corpo está inflamado. Sendo que essa inflamação não é como a inflamação lá quando você pegou um resfriado, quando você ficou gripada, que tem um período lá de 5 dias, 7 dias, você já está ótimo. Essa inflamação agora é crônica. Ela se estende por meses, por anos. É por isso que a mulher tem a sensação que os sintomas da menopausa não vão acabar nunca mais. Porque, na verdade, você entrou num estado de inflamação crônica. Ou seja, um estado de inflamação que vai durar por muito tempo. Mas a notícia boa que eu tenho que te dar aqui agora é que no nosso corpo, quando a gente dá o que ele precisa, ele responde também da melhor forma. Porque não é o corpo não quer, a menopausa não é para te dar essa surra. O envelhecimento não é para te maltratar. Embora, a primeiro momento, choque, né? Pelo que eu estou explicando aqui. Mas, se você consegue repor o que o teu corpo precisa nesse momento para desinflamar, se você oferece para ele o anti-inflamatório natural, o anti-inflamatório vai desinflamar o teu corpo. Se o teu corpo desinflama, você melhora muito dos sintomas da menopausa. Então, as dores do corpo, né? Você que dormia e aí você acorda se estranhando que você tenta levantar da cama e você vê que dói o ombro, dói o quadril, dói sola do pé, dói joelho, dói tornozelo. Você não sabe nem mais onde é que está doendo de tanta dor. É o estado inflamatório. Mas se você dá para o corpo anti-inflamatório natural, com a nutrição, repondo os nutrientes certos, nas dosagens certas, nas quantidades certas, com a alimentação você reverte. Porque eu acompanho muitos casos de mulheres de 40, 50, 60, 70 anos que se livraram das dores musculares, das dores articulares, com alimentos anti-inflamatórios, como a cúrcuma, que eu ensino lá na minha rede social, fazer o shot da cúrcuma, com própolis, extrato de própolis. E aí você precisa ter o conhecimento desses alimentos naturais para você poder reorganizar a harmonia do teu corpo. E aí outro sintoma, falei das dores, outro sintoma que eu falei é a fadiga. Por que eu estou fadigada? Eu preciso fazer um exame de sangue, porque a vitamina B12 da mulher costuma baixar muito nesse período. E a vitamina B12,
ela garante o quê? Ela garante ânimo, disposição, boa memória. Por isso que você percebe que você ficou mais esquecida também. É um dos sinais de inflamação do climatério e da menopausa. Mas aí, antes de você começar a tratar seu foco, sua memória, para você poder continuar estudando, trabalhando, ativa na sua atividade, você precisa fazer esse exame de sangue. Por favor, é muito importante que vocês façam. Até para o profissional que está acompanhando vocês saber a quantidade que seu corpo precisa para repor aquela caixinha d'água ali que está vazando, que está furada, que precisa repor aquela água. Uma caixa d'água furada, mas você precisa repor, mas você precisa tapar o buraco da caixa d'água e repor, mas você precisa repor com a quantidade suficiente que não transborde a caixa d'água. É por isso que quando vocês me perguntam sobre quanto eu devo tomar do magnésio, quanto eu devo tomar de B12, eu falo para vocês que isso é muito individual. Tratar os sintomas da menopausa com suplementação de vitaminas, de nutrientes fitoterápicos é um caminho muito eficaz. Mas, para não transbordar a caixa d'água de vocês, eu preciso saber quanto vocês têm dentro da caixa d'água. E aí a gente complementa o que realmente o seu corpo precisa, para que a gente não tenha efeitos adversos também, porque o excesso, nem a falta, nem o excesso dessas doses de nutrientes, mas sim a quantidade ideal para repor a sua caixa d'água. E aí, outro sintoma também, o intestino ficou lento, o intestino prendeu. Isso é uma característica muito comum das mulheres que estão inflamadas nessa fase. E aí a gente sabe que precisa tratar do intestino. Como é que a gente trata o intestino? Fibras, alimentos variados, diminuir gorduras, alimentos ultraprocessados. Você precisa tratar o seu intestino para que você consiga reativar a sua queima de gordura, para que você consiga eliminar toxinas e com isso também produzir os neurotransmissores responsáveis pela sua sensação de saciedade, de bem-estar. A serotonina, que eu sempre falo, é um neurotransmissor que é produzido mais de 90% no seu intestino. É por isso que na menopausa você percebe que você teve mais vontade de comer doce, mais vontade de comer comidas calóricas, que teu apetite não cessa, principalmente no final do dia. Isso é baixa de serotonina. Que você ficou mais ansiosa também, baixa de serotonina. E aí qual é a solução? Aí você está cansada que você vai aos seus médicos e eles prescrevem remédios para você dormir. Aí você toma um remédio para dor, um remédio para soltar o intestino, um remédio para ansiedade, e aí vai remédio para cada coisa. E isso não vai resolver. Isso a gente não está nem falando de gastos financeiros de farmácia. A gente está falando de uma falta de qualidade de vida. Outro sintoma também que pode indicar que o teu corpo está inflamado é a queda de cabelo, é perceber que seu cabelo ficou mais ralo, mais fino, sem brilho, a pele ficou mais ressecada. Mesmo que você ache que não tem sintomas, você perceber que a sua pele ficou desidratada, mais ruguinhas, é diminuição de colágeno. Colágeno também diminui, a sua produção é diminuída pela falta do estradiol, do estrogênio no teu corpo. É outro sintoma. Você percebeu que você ficou mais irritada também. É um outro sintoma de que você está inflamada. Você percebe também que você tá ficando cada vez mais ansiosa, que você não consegue dormir bem, tem uma noite plena de sono. Presta atenção também, é mais um sinal de inflamação. As dores no corpo, que eu já falei para vocês, e baixa da libido, ressecamento vaginal, infecções urinárias, candidíase, são todos sinais. Por quê? O estrogênio ele é responsável também pela textura, pela produção do colágeno, inclusive na região vaginal. Então, se você não tem mais a produção do colágeno como era antes, é normal que essa pele fique mais fina, então tenha mais tendência a ressecar, a fissura, incômodos na relação. Então, vocês estão entendendo que tudo isso a gente consegue reverter desinflamando o corpo.
Então, eu estou falando para vocês o reflexo da inflamação e que a gente aplicando a alimentação anti-inflamatória, a gente consegue desinflamar o corpo, né? E ter muitas melhoras dos sintomas. Os fogachos, que eu já estava esquecendo aqui de falar com vocês. Os calorões também. Quando a gente perde já 5 quilos, a gente reduz já em mais de 30% os fogachos, que são aqueles calores que tiram a mulher do sério, que perturbam o sono, né? Faz com que a mulher não durma direito, fique irritada, constrange a mulher, porque a mulher fica muito suada, roupa molhada, e tem que trocar de roupa, e tem que tomar banho, e irrita. E vem acompanhada também de palpitações, dores de cabeça. E se a gente não cuida dos fogachos, porque cuidar dos fogachos não é só ficar se abanando debaixo do ventilador, aumentando a potência do ar-condicionado. Se a gente não cuida dos fogachos, a gente corre riscos de se tornar hipertensas, cardíacas. A falta do estrogênio também faz com que a gente diminua a nossa produção, nossa proteção cardiovascular. Riscos de fraturas, osteoporose, osteopenia, que é a perda de massa óssea, o osso vai ficando poroso. Tudo isso a gente consegue retardar, repor com suplementos, com alimentos anti-inflamatórios. Então eu estou aqui mostrando para vocês que tem um caminho a ser seguido, sim. Acreditem nisso. E eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Fiquem por aqui que eu ainda vou estar colocando mais aulas para vocês ainda neste canal. Um beijo e até a próxima!